Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos ao nosso canal Projeto Divino. Eu sou o pastor Reginaldo Martins e eu já lhe convido a estar conosco aprendendo um pouco mais da palavra. Você que está entrando agora e não viu os outros vídeos, só você que clicar embaixo nos vídeos, não é, no link, e seguir a nossa página no Facebook, não é? Você que também quer adquirir mais conteúdos, tem mais vídeos aí para você assistir, e se inscreva no nosso canal, aperte o sininho aí e dê muitos likes. Bem, o assunto que nós vamos abordar hoje é a respeito de um tema pouco polêmico. O tema é, afinal, alguém pode ser expulso da igreja? E aí, você acha que alguém pode ser expulso? É isso que nós vamos abordar agora. À luz da palavra, é claro. Então veremos à luz da palavra a respeito desse assunto. É verdade que a gente vai encontrar, não é, poucas coisas referentes a esse assunto na Bíblia, ou seja, que fala claramente. Mas uma das coisas bem claras que nós podemos ver dentro da palavra de Deus, eu quero que você acompanhe comigo, está relatado na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 1. Então vamos lá, capítulo 5 de Coríntios e o versículo 1. Primeira carta, não é? Capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aqui. Olha o que Paulo vai dizer. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Quer dizer que o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito de algo que vai estremecer a sua carne. Vai deixá-lo muito atônito. Ele vai saber, não é? Ele vai ouvir que lá em Corinto tem uma situação onde um jovem está se relacionando com a esposa de seu pai. Nós não temos aqui a clareza se é a mãe ou madrasta, mas segundo nós podemos ver na palavra, parece ser madrasta dele. Então ele está tendo relações sexuais com a esposa do pai dele. Então, olha o que Paulo vai dizer, que nem entre os gentios, ou seja, nem entre aqueles que não eram cristãos, há coisas como esta. E ele vai dizer mais aqui, ó. Vamos ver o versículo de número 2. Diz assim: estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Quer dizer que Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão aí, não é como se nada tivesse acontecendo. Vocês nem sequer foram lá e falaram com esse rapaz, chamaram a atenção, tiraram ele do meio de vocês. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo que esse rapaz é para ser tirado do meio deles, ser entregue a Satanás para que a carne sofra. Quer dizer que é para ser afastado, não é? Não sabemos se ele estava trabalhando em alguma obra ali, se ele participava do ministério, mas se fosse isso, para tirar do meio do ministério. Não é? Alguns afirmam até que é para expulsar da igreja. Então ele está falando para tirar do meio do ministério e deixar ele ali, não é? Sob observação, para que a carne dele seja afligida por Satanás. O que significa isso? Para que ele aprenda, sabe? Aprenda na carne. Para que Satanás venha, né, afligi-lo de certa forma. Mas só que você vai ver que no final ele diz assim, ó, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele não está condenando aquele rapaz ao inferno, pelo contrário. Ele está querendo que aquele rapaz ele passe uma situação para que ele se arrependa e alcance o perdão do Senhor e a salvação. Então, você já viu aquele ditado que diz assim, não vem pelo amor, vem pela dor? É mais ou menos isso. Quer dizer que Paulo está mandando tirar do meio deles.
Aí a pessoa fala assim, tá vendo, pastor? Então a Bíblia nos dá respaldo para expulsarmos a pessoa da igreja. A Bíblia nos diz que nós podemos expulsar. Eu já vi pastores que expulsaram. Isso é certo, pastor? Então, nós vamos ver. Ele não está aqui dizendo, ó, tira esse rapaz da igreja. Falou para tirar do meio dele, de repente, não é, provavelmente é do ministério. Mas nós lendo a palavra e analisando, nós começamos a observar que a palavra ela não pode mentir. Olha o que diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Está escrito assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Quer dizer que Paulo está agora chamando a atenção deles, né? Nós não sabemos aqui ao certo, porque a palavra não dá esses detalhes, mas Paulo está chamando aqueles homens e dizendo assim, ó, aquele processo que vocês fizeram de afastamento, de afastar aquele rapaz que errou, não é para vocês esquecerem dele, não. É para vocês tratá-lo e abraçá-lo, mostrando assim o amor de Cristo que é em vocês para com ele. Porque, minha gente, o problema é que tem muitos que acham realmente, sabe, que tem que expulsar da igreja. Só que, gente, a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Nós somos administradores dele. Então, qual é o nosso trabalho? Não é favorecer o erro, o pecado. Não, de forma nenhuma. Mas é cuidar daquele que errou. É cuidar daquele que pecou. É abraçar, ou seja, mostrar a verdade, confrontá-lo com a verdade, mas cuidar dele, para que o diabo não leve também a alma dele. Você viu? Paulo vai dizer assim, ó, entregue o corpo dele para Satanás, mas para que no dia do Senhor a sua alma seja salva. Então, quando essa pessoa está naquele processo, não é para que Satanás leve a alma dela, pelo contrário, é para que aquela pessoa seja cuidada e ela se arrependa e assim a fé dela se... Tem muita gente que se afasta da presença de Deus por causa disso. Então, a situação não é simplesmente expulsar. Porque é verdade que tem muita gente que é expulsa de uma forma até absurda. Olha como Jesus ensinou a tratar de atos dessa maneira. Olha só, eu quero que você veja comigo que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 18. E o versículo que eu quero que você veja é o versículo de número 15. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então a ordem de Cristo é essa. Não é simplesmente excluir a pessoa. Não é expulsar a pessoa. A pessoa errou, chama ela, conversa. Chama ela. Orienta, ó, poxa, você fez isso. Ó, não é legal, sabe? Não é para você fazer isso. Ah, não ouviu? Chama mais 2 testemunhas, conversa. Não ouviu as 2 testemunhas? Passa para a igreja. Não ouviu a igreja? Aí Jesus diz, então considere esse rapaz aí, essa menina, não é? Esse moço, essa moça como gentil e publicano. Ou seja, então, acabou a tolerância com essa pessoa. Ela não quer ouvir ninguém? Acabou a tolerância. Deixa essa pessoa aí. Aí é aquilo que Paulo falou. Entendeu? A pessoa vai estar entregue a Satanás porque não vai ter a cobertura espiritual sobre ela. Porque ela está em rebeldia. Uma vez, o próprio Deus ele vai chamar a atenção de Samuel. Sabe por quê?
Porque não foi uma, nem duas, nem três vezes que Deus falou com Saul para que Saul se arrependesse e voltasse para a presença de Deus. Só que Saul não queria ouvir. Aí Samuel ainda estava tendo, sabe, misericórdia. Aí Deus falou para Samuel o seguinte: Samuel, até quando tu terás misericórdia de Saul se eu o tenho rejeitado? Então, a pessoa, ela tem que ser levada ao conselho, tem que ser orientada e cuidada. Se ela não quiser, aí é com ela. Você está entendendo? Aí é com ela. Mas mesmo assim, não é para você também abandonar aquela pessoa. É para você mostrar que o amor de Cristo está na sua vida. Pastor, é certo ou não expulsar alguém da igreja? Certo mesmo? Não. Você tem que cuidar da pessoa. Você tem que cuidar da alma. Mas se ela não quiser ouvir, aí ela já está entregue a Satanás, porque a cobertura espiritual não está mais sobre ela. Você está entendendo? É ela que se põe para fora. Não é nós que temos que expulsar. Porque a igreja de Cristo não pode expulsar ninguém. Nós temos que abraçar. Jesus, ele disse assim, ó: todos os que o Pai me deu, todos que o Pai me trouxe, eu tenho abraçado, sabe? Eu tenho cuidado. Mas aquele que é o filho da perdição, ele mesmo se afasta. Ele vai embora. Entendeu? Então, é esse o assunto dessa semana, não é? Foi esse o assunto abordado, ou seja, afinal, alguém pode ser expulso da igreja? Expulso não. Pode até colocar essa pessoa para ser observada, como algumas igrejas dizem, né? Em disciplina, mas expulso não é legal. Ah, mas se a pessoa fizer uma baderna na igreja, fazer uma bagunça, entrega a Satanás. Não para a alma dela ser perdida, mas para que ela venha se arrepender e ela venha ser entregue a Cristo, tá bom? Um abraço para todos aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, comentar, compartilhar com seus amigos, familiares, e teremos muito mais vídeos. Ó, e outra coisa, tem novidade aí, tem novidade chegando. Isso nos ajuda muito, tá bom? Um abraço para todos aí.